que você enxerga do feminismo? Por que você é contra o feminismo? Cara, o feminismo, ele tem esse poder de colocar o homem contra a mulher, né? Só que eu luto justamente contra isso, porque eu não quero competir com você, eu não quero competir com meu futuro marido, né? Na verdade, o homem faz coisas que a mulher não faz e a mulher faz coisas que os homens não faz. Só que elas colocam os homens como os nossos inimigos. E vocês não são nossos inimigos, entende? Então, assim, num casamento, por exemplo, cada um tem seu papel, cada um tem sua função. E o que o feminismo quer fazer é desconstruir o papel da mulher de cuidar do lar, de ser mãe, de ser esposa. Essa mulher tá sendo combatida, né? E como falei, coloca ícone mulheres que são totalmente promíscuas, totalmente contra a família, enfim. Então, essas coisas que elas exaltam é justamente com o intuito, né, da destruição da família para que a revolução delas sejam instauradas. Então, minha luta do movimento feminista é isso, é contra isso, sabe? É fazer com que a mulher entenda seu papel e que o homem também entenda seu papel para que a sociedade flua. Então, eu sou muito contra essas controvérsias do movimento. Quando você fala do feminismo, eu não sei muito, tá? Eu leio e tal, tentei dar uma lida e tal, mas quando você fala do movimento feminista, todas as feministas têm o mesmo pensamento? Ou existem vertentes diferentes de dentro do feminismo? Não, existem vertentes, mas todas têm um objetivo comum, que é a revolução, né? Então, assim, tem várias vertentes. Tem feminismo marxista, feminismo negro, enfim. Tem diversos feminismos, só que, mano, dane-se esses feminismos, entendeu? Uhum. Na verdade, o pilar central do movimento feminista, porque é impossível você discutir com inúmeros feminismos, né? Então, o pilar é um pilar que é a revolução sexual, a destruição da família e a subversão dos sexos. Esses são os pilares do movimento feminista. Então, a gente luta contra essas questões aí. Entendi. É porque eu fico pensando, e eu já vi um grupo de feministas defendendo que por conta do movimento feminista, algumas mulheres hoje adquiriram direitos que não teriam adquiridos caso não fosse o movimento feminista. Aí fala de vestimenta, fala de direito ao voto. E eu também já vi outras pessoas que são contra o movimento feminista refutando essa afirmação. Mas é inegável que a sociedade ela vem desenvolvendo, né? Por exemplo, a gente falou sobre masturbação, pornografia, sobre esses programas televisivos na década de 80 e 90. Década de 80 e 90, a gente estava vindo ali pós-ditadura militar. Então, todo mundo meio que estava experimentando uma liberdade, sabe? E essa liberdade... Sexo, drogas e rock and roll. Exato. Então, essa liberdade ficou exacerbada... Tô errando todas as palavras, né? Então, essa liberdade ficou desmedida, melhor dizendo. E a liberdade passou do ponto. Hoje... eu enxergo um avanço social e cultural e um posicionamento feminino muito maior do que alguns anos atrás. E aí, Ingrid, eu posso te dar exemplos. Por exemplo, minha mãe, ela sofreu... Eu não quero comparar machismo com feminismo, são coisas totalmente distintas. O machismo e o feminismo são distintos? Total. São nada, eles são iguais. As feministas são machistas de saia. Eu não acho, não. Eu acho que é. Eu não acho, não. Mas por que você acha? Porque elas são opressoras de mulheres que pensam diferente delas. Se eu chegar aqui na internet e falar, olha, eu quero ser do lar, eu quero ser submissa ao meu marido e cuidar dos meus filhos, sabe? Eu quero ser uma mulher do lar. Elas vão me chamar de retrógrada, de idiota, vão mandar eu me matar, vão falar que eu mereço que o meu marido me bata, que eu devo ser estuprada. É isso que elas falam, isso é machista, sabe? Então são machistas de saia. Qualquer mulher que vier na internet e expor isso, que ela quer ser do lar, como eu falei, o feminismo ele quer combater essa mulher porque essa mulher ela não é interessante pra revolução. Elas têm esse caráter revolucionário de destruir a família. Isso é princípio de Marx também. Entende? Isso vem desde lá de trás. Então, eles têm essa necessidade de destruir a família porque eles são anticapitalistas, certo? Então, não tem como você destruir o capitalismo se as famílias continuam acumulando riqueza. Entende? Então, o feminismo não é isso que você tá pensando. Não, eu não tô defendendo o feminismo. Eu também continuo não achando machismo igual ao feminismo. Até porque feminismo é um movimento. O machismo não é um movimento, né? Sim. Sim, o feminismo, ele existe um movimento liderado por mulheres que defendem causa. Que são radicais ou não, né? Que são radicais ou não.
O machismo, ele é um conceito instaurado na sociedade por décadas e décadas pela forma que a sociedade funcionava. Então, posso falar, minha mãe sofreu com machismo. Uhum. Sim, houve machismo. A gente também não pode ser idiota de falar, não, não tem. Tem até hoje machismo, sabe? Tem, e eu acho que muito. Sim, muito. Depende, eu acho que exemplifica. Muito. Eu acho que muito. Tá, dá uns exemplos aí. E aí, quando eu falo, eu tô falando pela minha experiência. Você pode discordar total de mim e a galera de casa pode discordar total de mim, porque eu não tenho embasamento teórico pra afirmar o que eu vou dizer. Você vai falar de cadeira, de experiência. Exatamente, de experiência bem, do meu tá ciclo valendo. social e da minha história de vida. Sim. Né? Então, a minha mãe, por exemplo, sofreu com machismo a vida toda, em que ela não pôde trabalhar porque ela tinha que ficar em casa fazendo comida. A minha mãe sofreu num casamento cristão. O marido, o teu pai impedia sua mãe? Meu ex-padrasto. Ele impedia sua mãe de trabalhar? Impedia minha mãe. Ele obrigava ela a ficar em casa? Obrigava. Não, entendi. E se ela não ficava em casa, ela apanhava. Uhum. Sem ser crente. Depois de crente, ela tinha que ser submissa ao marido porque ela era crente. E o cara não? E o cara era crente também. Ele chegou a bater nela? Bateu. Não, daí ela tinha que procurar a polícia, né? Exato. Mas... A religião... Exato. Então, isso pra mim é consequência de um machismo. Porque o homem, ele se coloca como o provedor da casa. Você é minha submissa porque eu sou a cabeça. Deturpa a Bíblia. Exatamente. Porque isso não tem nada a ver com submissão nem com então, Cristo. Assim, exatamente. Então, assim, eu acho que existe o âmbito teórico, que de fato, às vezes você pode concordar ou discordar, mas na prática, às vezes, também existe uma coisa diferente da teoria, sabe? Uhum. Eu tô sendo claro? Eu tô falando pra caramba. Não, tá sendo claro, eu tô entendendo. Eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. Só que é o seguinte, tá? Isso não é culpa da religião. Porque essa questão de deturpar a questão da submissão foi um movimento feminista. Ser submissa não significa você apanhar do seu marido. Não significa você ser escrava dele ou ser empregada. Isso não tem nada a ver com submissão. Submissão é você reconhecer a liderança reconhecer a liderança do seu marido. Uma vez que o seu marido te ama como Cristo amou a igreja. Essa atitude que o seu padrasto teve com a sua mãe não era a atitude de um cara que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Então, ela não deveria ser submissa a ele. Ela deveria primeiro procurar a polícia, né, pra prender esse cara, porque ele não devia estar batendo nela. Então, a igreja não defende isso. Cara, o feminismo não deturpou a submissão. O feminismo se aproveitou do que já deturparam para defender as causas dela. Mas a sociedade como um todo e a igreja, durante um bom tempo, que deturpou essa submissão. De verdade. E é assustador hoje ainda quanto tem de gente que deturpa essa submissão. Aí o feminismo pode ter aproveitado essa deturpação por causa pra militar e tudo mais. Mas eu acho que discordo nesse ponto. Não, também eu acredito que, assim, muito tempo, a igreja, principalmente nos tempos mais antigos, teve muitas falhas, principalmente com relação à questão da submissão. Tinha igreja que, tipo assim, a mulher tava apanhando do marido, a igreja, não, vai orar. E você vai ser submissa ao seu marido. É exatamente isso que a gente tá querendo. Completamente errado. Isso não é coisa de igreja defender, sabe? Então, eu acredito mesmo que realmente teve muitas igrejas que deturparam o papel da mulher, da submissão, mas eu não tiro a responsabilidade do feminismo com relação a isso, porque foi bem antes das igrejas.